Boa noite, seja muito bem-vindo. Bem-vinda, Bel, bem-vinda, Dília. Vamos esperar as pessoas entrarem mais um pouquinho, enquanto vocês vão ouvindo esse fundo musical e já já nós iniciamos a live. Bem-vinda, Ângela. Bel, você recebeu o meu convite? Aí. Olá! Como é bom ver você! Boa noite! Que alegria estar aqui mais uma vez, voltando às lives, né? Sim, boa noite, meu amor. Que saudade! A gente dá um tempinho, se acomoda, mas aí quando volta é tão bom, né? Verdade, eu estava com saudade. Sim. Eu enviei a live para mais pessoas, vamos esperar o pessoal voltar. Mas enquanto isso, vamos falar de Janeiro Branco, né? Saúde mental, o quanto é importante esse olhar. E Janeiro Branco traz isso, né, Bel? Porque início do ano nós temos aí mais 11 meses à frente, então o janeiro traz justamente isso, que quando nós fazemos todos assim as nossas preparações, nossos projetos, né? A gente não põe em pauta o mais importante, que é isso aqui, a nossa saúde emocional, mental. Porque sem a nossa saúde mental, nós não temos clareza, força, fundamento para realizar todos os propósitos que nós colocamos ali, listamos, né, no começo do ano. Verdade. E é muito bom, né? Nós iniciarmos o ano já cuidando da nossa saúde emocional, né? Não somente o físico, né? Geralmente no verão a pessoa vai cuidando do seu físico, mas é muito importante nós cuidarmos do nosso emocional. Se nosso emocional estiver bem, tudo vai bem. Nós conseguimos ordenar todas as coisas e atingirmos os nossos objetivos naquilo que nós colocamos para esse ano nós alcançarmos. Verdade? Verdade. Então, assim, a primeira pergunta que já dá para iniciar, assim, para trazer uma autoconsciência para você, assim, se você pudesse definir sua saúde mental hoje em uma só palavra, qual seria? Está perguntando para mim? Pode responder bem, mas é para trazer uma conscientização, né? Quem estiver conosco já vai pensando, vai colocando em pauta. Qual que é a palavra, se você pudesse definir sua saúde mental hoje? Qual palavra seria? Né? Então,
cuidar da saúde mental não significa estar sempre bom. Só que nem reconhecer, mas é sobre reconhecer e lidar com o que nós sentimos. Então, a saúde mental é a forma como lidamos com as emoções, desafios, as relações no nosso dia a dia. Não é só sobre doenças, né? Que muitas das vezes fala assim, saúde mental, a gente pensa nos transtornos também. Só que para chegar no nível de transtorno, começou lá embaixo com as emoções afetadas. Quando não tem recorrências familiares, né, Bel? Quando não tem um diagnóstico genético, esse transtorno, ele começou de alguma maneira. Então, a saúde mental não é tratado só como doenças, mas sobre equilíbrio, autocuidado, bem-estar emocional. Então, numa dessas palavras que eu citei aqui, uma palavra que pode ter vindo na sua mente, por exemplo, uma sobrecarga. Porque nós estamos, né, Bel, não só numa geração, mas os dias estão tão corridos, atarefados, que nós vemos muitas mulheres, muitas pessoas sobrecarregadas. E vem para nós em consultório, muitas pessoas extremamente sobrecarregadas, cansadas, confusas. Então, essa falta de equilíbrio. Então, se você disse que está equilibrada, parabéns, porque isso é uma bênção, é um privilégio nos dias de hoje, manter um equilíbrio. Então, essa sobrecarga, por exemplo, você não deixa o seu celular descarregar, não é? Quando o seu celular começa a descarregar, você já corre colocar na bateria. Só que com você aqui é exatamente da mesma maneira. Então, se você não pausa, não come bem, não cuida da sua saúde mental, a sua bateria ela acaba. Então, como anda a sua carga emocional? Então, da mesma maneira assim que você deixa muitos aplicativos abertos no celular, ele vai ficando pesado, vai ficando lento. Não é? Então, a sua mente também precisa fechar abas. Faz sentido para vocês? Então, quais pensamentos você precisa desinstalar hoje? E isso tudo traz obesidade mental. Você já ouviu falar? Porque a sobrecarga vem de excessos, né, Bel? E essa obesidade mental. E hoje nós estamos muito na era da tecnologia. Então, muitas das vezes o seu trabalho é em casa, igual o nosso trabalho, a maioria dele é online. Nós não saímos, nós não enfrentamos trânsito, só que a sobrecarga agora está aqui, ó, mental, porque nós estamos sempre com aparelhos, estamos sempre precisamos estudar, sim. Então é isso que nós queremos trazer, não é deixar, né, Bel? Só que até que ponto? Até que ponto você vai sobrecarregar essa pausa? Bel, esse final de ano eu senti na pele isso que eu tô dizendo. Nós vemos, né? Nós passamos o ano todo trabalhando ali, estudando, sempre procurando conteúdos, procurando material para trabalhar com o cliente, para fazer live, sempre lendo livros. A gente vai sentindo que está cansado. Só que você está ali no automático, na rotina. Então, essa canseira você vai deixando de lado. Só que quando chegou na fase de recesso, que eu parei, aí o meu corpo mostrou que eu estava totalmente sobrecarregada. A minha mente estava num cansaço tão grande que me deu um alerta, assim, falou, olha só, nós falamos tanto, né, que nós precisamos descansar, e muitas das vezes nós que estamos falando, acabamos descuidando, mas é porque eu preciso fazer, é para ajudar, só que não, se você tem a necessidade de ajudar, você tem que se ajudar em primeiro lugar, então é necessário pausar, porque senão o esgotamento emocional vai ir para um transtorno. Bel? Você vê que como é interessante, né, Adriana? Essa semana eu estava mostrando as mulheres, e eu estava falando sobre isso. Por exemplo, quando nós machucamos o nosso corpo físico, nós corremos, né, para cuidar, ter o cuidado, como é que se há um
um acidente, por exemplo, que há um trauma, uma quebradura exposta, sangue, geralmente a gente sai correndo, vai procurar um socorro para atender aquela pessoa machucada. Mas porque nós vemos, na verdade, o físico, nós olhamos, vemos a machucado, o trauma, e corremos para cuidar, para zelar, né, daquele ferimento, daquele machucado. Mas o emocional, nós não enxergamos. Somente a pessoa que está sentindo a sobrecarga é que ela sente. Ela teve o trauma, ela está sentindo, mas a outra pessoa não consegue sentir e nem dimensionar a dor e o trauma que a pessoa está sentindo emocionalmente. Então, é diferente. E muitas vezes, quando nós falamos assim, de cuidar o nosso emocional, nós levamos assim, como se não houvesse necessidade. Porque o emocional nós não vemos, nós sentimos. E somente a pessoa que está sentindo aquele trauma, aquela emoção, aquela dificuldade, é que sente, muitas vezes não consegue até mesmo transmitir àqueles que estão perto. Então, por isso que é importante cada um de nós termos o nosso autoconhecimento. Sabemos aquilo que está nos afetando emocionalmente para cuidarmos, para tratar. Olha aí, Adriana, né? Você sentiu cansaço emocional de tanta busca, de tanto esforço, de tanto estudo. Você sentiu, seu corpo sentiu. Os de fora talvez não percebessem isso. Né? É algo que você sentiu. Então, por isso que é a necessidade de nós olharmos para nós, né? de ter um autoconhecimento, olharmos o nosso emocional, como estamos nos sentindo, para podermos cuidar, para podermos tratar o nosso emocional, as nossas emoções, aquilo que nós sentimos, os nossos traumas, né? Que muitas vezes há gatilhos que trazem lembranças, né? Que nos machucaram, que nos feriram, e de repente a gente se sente emocionalmente abalado, abatido. As pessoas que estão ao nosso lado muitas vezes não compreendem o que nós sentimos, porque o emocional é a pessoa diferente, né? Nós não, os de fora não conseguem olhar, não conseguem saber, nem ter noção da dimensão da ferida emocional. Só aquele que sente. Então, quando nós olhamos para nós, olhamos as nossas emoções, nós devemos ver o que nós precisamos tratar, o que nós precisamos cuidar. Como que está o seu emocional? Como que você está se sentindo? Sentindo cansado? Está sentindo abatido? Está sentindo triste? Ou talvez desanimada? Iniciou um ano, né? Talvez você não tenha conseguido o objetivo do ano passado e ele fica pensando, será que esse ano eu vou conseguir? Então, por isso que é importante nós iniciarmos o ano de janeiro, né? Cuidado emocional. Por quê? Para que você, cuidando do seu emocional, todo o resto do ano você possa sair bem, conseguir alcançar os seus objetivos, né? Tratar as suas feridas emocionais, se cuidar, né? Tanto espiritualmente, emocionalmente, como fisicamente. Muitas vezes nós cuidamos do nosso físico, né? Agora mesmo no verão, a maioria das mulheres estão cuidando do seu físico, querem mostrar o seu físico bem, e se esquecem do emocional. O emocional é importante. Se nós estamos bem emocionalmente, as demais coisas também se tornam bem boas, né, nas nossas vidas. Agora, se o nosso emocional está abalado, abatido, o nosso corpo também sente. Ele mostra, né? Olha, para você ter uma ideia, eu tava com marcas roxas. O corpo tava ali mostrando. Adriana, para um pouquinho. Respira. E é justamente isso, né? Quanto mais coisas nós colocamos na mente, sem esse espaço para respirar, mais pesado, né? Mais peso desnecessários nós carregamos. E a gente sempre fala assim, é início de ano. Só que olha só, pesos desnecessários, você começa, olha para trás um pouco.
falar, eu vou começar 2025, é um novo ano, vai ser tudo diferente. Mas, né, Bel, no momento em que nós paramos assim, falamos, o que eu vou fazer diferente? Muitas das vezes nós pensamos só na matéria. Boa noite, Dilene, bem-vinda, amada. Nós pensamos só na matéria, né? O que eu vou fazer diferente aqui no físico? Só que é aqui que nós precisamos começar a mudar. Então, olha lá por ano passado mesmo, por exemplo. Que peso desnecessário que você voltou a carregar. Porque só vai mudar quando você mudar o comportamento. Então, tem muitas coisas que nós vamos repetindo, nós sabemos, nós fugimos, mas vamos levando sempre aquelas bagagens. E são pesos desnecessários, vai trazer o quê? Cansaço constante, irritabilidade, desânimo. Então, cansaço constante, por exemplo, se ele está durando meses, semanas, por que não procurar ajuda? A semana passada veio uma cliente nova e a fala dela foi exatamente essa: eu estou cansada. Aí eu perguntei, cansada do quê? Não sei. Mas é justamente isso, pesos desnecessários. Porque quando você começa a levar a pessoa para a autoconsciência, a refletir, a procurar, é muita coisa que está vindo acumulada ano após ano. Só que quando a pessoa chega naquele momento que ela está vendo que precisa tomar essa decisão de mudança, ela tem medo. Ou medo de solidão, ou medo de abandono, ou dependência emocional. Ou não sabe simplesmente fugir daquilo, sair daquela situação. Então vai levando. Porque às vezes é mais confortável ficar na situação do que tentar sair dela pelo medo do que possa acontecer. E a maioria dos casos que vem para nós é isso, até nós. A maioria das nossas fugas, os nossos medos, são do que pode acontecer. Só que olha só como vai indo a sua saúde mental. E essas mulheres, elas vêm emocionalmente destruídas. Aí você olha, é uma pessoa que tem tanto potencial, não é, Bel? Só que a dor tá tão grande que ela não consegue simplesmente olhar para frente e falar, há uma saída ali. Então, qual peso você está trazendo? No final do ano passado, a família do meu marido teve 2 lutos bem próximos. Então, só que assim, quantos lutos você está trazendo na vida? Quantos lutos mal resolvidos? Quantas perdas? Quantas separações? Quantas frustrações? Entende? Isso é um momento de se olhar. Essa live de hoje é justamente para isso, reflexão, para você se olhar. Igual, o luto vai acontecer, né, Bel? Mas como você olha para isso? Porque o luto, ele traz o olhar sobre nós, não é sobre o outro. Então, como você está lidando com o luto, recebendo o luto, é um olhar para você. Porque o outro já foi, mas você ficou com tudo sobre o outro. Sobre como você se sente, como você desejaria e as suas expectativas. Então, o luto não é sobre quem foi, é sobre quem ficou. Então, é por isso que o luto traz o olhar sobre você, para a vida. Você ficou, você está vivo. Como você está lidando com a sua vida? Bel? Olha que interessante, Adriana. Como eu estava falando dos traumas, ontem eu sofri um acidente aqui em casa, um acidente caseiro. Falando sobre traumas, caiu a porta do guarda-roupa no meu pé. E assim, na hora eu pensei até que tinha decepado meu dedo do pé. E sangrou muito. Meu esposo até se assustou e chamou minha filha que viesse para me levar para o pronto-socorro, achando assim que tinha sido algo muito, que doía muito. E aí eu peguei um pano, apertei o lugar onde estava saindo muito sangue, e eu falava assim, calma, acho que não foi nada, não vou precisar ir para o pronto-socorro.
e o sangue parou, estancou, então assim, não vai ser necessário, estancou o sangue, né? Mas no momento saiu muito sangue. E como estava falando assim, como é exterior que eu estou vendo, então a gente, na hora, né, busca socorro, quer socorrer, quer, na hora, solucionar a situação. E o emocional, muitas vezes, como não é visto, somente sentido pela pessoa, muitas vezes não busca socorro, né? Muitas vezes a dor que a pessoa está sentindo emocionalmente é banalizada porque não é vista, ela não é sentida pelo outro. Por isso que nós devemos dar atenção, né, a essas pessoas que estão passando por um luto, porque cada pessoa, ela sente, ela tem o seu sentimento, e cada luto é diferente um do outro, não é verdade, Adriana? Ela é diferente, a dor é diferente, é vista de uma maneira diferente. Então, por isso que é necessário, muitas vezes, buscar ajuda. Né? Se você não consegue sair do luto, a dor está muito intensa, você não consegue sair, começa a se deprimir, a tristeza é profunda, você não consegue sair desse momento, a necessidade de buscar ajuda. Às vezes, uma pessoa que está perto não consegue imaginar nem dimensionar a dor que a pessoa está passando. Mas você que se está passando por essa dor, por esse momento, você deve buscar ajuda. Né? Mesmo que o outro que está perto não percebe a sua dor, não percebe aquilo que você está passando, mas você percebe. Então, você deve buscar ajuda. Então, se você percebe que não há necessidade, mas você olhe para você mesmo e veja que você pode cuidar, você pode tratar, você pode lidar de uma forma diferente. Né? O emocional ele é muito importante nas olhadas. Por muitos anos, eu não olhava o emocional. E passava por situações que eu não entendia. Né? Tinha momentos de tristeza, momentos de amargura, de choro, e não conseguia entender o porquê. Né? E havia uma sobrecarga, que nós sempre mostramos, né? Damos exemplo, que muitas vezes o emocional ele vai enchendo como um copo d'água, vai enchendo, enchendo, até que ele fica tão cheio, uma gota transborda, uma gota transborda. Então, e às vezes a gente olha assim, nossa, algo tão pequeno que fez a pessoa transbordar, se exceder, mas é porque o emocional dela já está no limite. Né? Às vezes, quando chega até nós pedindo socorro, é porque o emocional já está no limite. Sim. Já não está conseguindo, a pessoa não está conseguindo superar. Às vezes, algo tão pequeno. Né? Por exemplo, a ansiedade, né? Nós já falamos sobre isso na live, que nós enxergamos tudo maior. Às vezes o problema é tão pequeno, nós estamos tão estressados, tão ansiosos, tão cheio de coisas na nossa mente, que aquele problema pequeno se torna tão grande que nós não conseguimos superar. Então, que nós possamos cuidar desse lado emocional da nossa vida, é muito importante nós cuidarmos, porque estando bem emocionalmente, as demais coisas também irão bem. Exatamente. Uma das causas, né, que leva para o cuidado da saúde mental é justamente isso, né? Estresse, ansiedade, mau hábitos. E muitas das vezes, quando se está demais, pode abrir o quadro de transtorno depressivo. E dentro do transtorno depressivo, né, nós ouvimos muito distimia, que é o que? Essa irritabilidade excessiva, aquele mau humor, sabe? Quando você não tem mais paciência com mais nada. Então, olha só a severidade, né? Você trazer justamente esse olhar para si. E, como a Bel comentou, as pessoas em volta, às vezes, não percebem, mas quando está no início, né, Bel? Porque nós mascaramos. Eu tô bem, vai passar.
Só que vai chegando uma hora que até as pessoas ao redor começam a perceber que tem algo errado, só que você é a única pessoa que realmente pode olhar. As pessoas falarem, aconselharem, é válido, mas se você não tomar uma decisão, uma atitude para esse cuidado, somos nós que temos que dar o primeiro passo. Então, muitas das vezes, dentro desses quadros, tem muita sensação de vazio. E uma das causas para essa sensação é o fato de contato com o que proporciona prazer. Isso também está dentro do quadro de um quadro depressivo. A pessoa não tem mais vontade de fazer as pequenas atividades que antes traziam prazer. Então, olha como é importante esse olhar. E perde o interesse por atividades prazerosas, falta de motivação por novas conquistas, dificuldade de sentir alegria e de estar presente em momentos relevantes. Aí vai para um isolamento. Então, faz sentido continuar a viver assim? E muitas das vezes a pessoa tem medo, né, Bel? Acha que vai ser impossível sair daquilo. Mas só o fato de você reconhecer, olhar para si e falar, eu preciso de ajuda, já muda muita coisa aqui dentro. Porque a única coisa que não tem solução é a morte. Mas enquanto a vida estiver pulsando, essa pulsão de vida, a pulsão de vida traz justamente isso, esse prazer. Quando você perde o interesse, o prazer, essa pulsão de vida está diminuindo. Então, vamos alimentar, né? Então, para fortalecer essa saúde mental, praticar a autoobservação. Como está o meu emocional hoje? Então, se olha aí, se autoanalisa. Essa autoobservação é diária. Você é a única pessoa que se conhece, que tem real conexão com os seus sentimentos. Muitas das vezes alguém pode passar por você verbalizando o que ela acha, o que ela está vendo, mas a única pessoa que se conhece é você mesma. Então, se auto-observe. Como está o seu emocional hoje? Pergunte para si, se analise, se olhe. Está pesado demais? O que não é seu, que muitas das vezes nós carregamos fardos dos outros. De quem você está carregando o fardo? Faça a torta da autorresponsabilidade. Eu gosto de trabalhar muito isso. O que é responsabilidade minha, o que é responsabilidade do outro e o que é responsabilidade de todos. E muitas das vezes, na necessidade de agradar, na necessidade de ser aceita, na necessidade de que eu não posso errar, eu abraço essa torta, pego ela só para mim. Só que tem 3 tipos de responsabilidade. E você está abraçando todas, não vai dar conta, vai chegar uma hora que essa conta vai pesar aqui, vai vir sobrecarga, esgotamento mental, depressão. E a mudança só acontece quando nós queremos, né? Só quando nós entendemos que precisamos e queremos mudar. Outra pessoa não consegue nos mudar, ou nós não conseguimos mudar outra pessoa. Mas a mudança tem que acontecer em nós. O desejo de mudança tem que estar em nós. Nós devemos querer mudar, né? Eu acho lindo assim, quando nós meditamos, né? Esse dia eu estava pensando, a palavra do Senhor fala assim que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos. Então a gente sempre bate na tecla. Como que a gente vai amar o outro se nós não amamos? E como nós vamos perceber como nós devemos nos amar? Né? Sabe? Será que, como que eu vou me amar? Como eu devo me amar? Assim tá.
eu sou. Muitas vezes o emocional nosso é abalado porque nós não nos aceitamos como nós somos. Na verdade, Adriana? Muitas vezes nós não aceitamos a nossa cor, a cor do nosso cabelo, se somos gordos, se somos magros. Então, nós não nos amamos como nós somos. E isso traz muita dificuldade, né, para nós. Então, quando nós olhamos para nós e olhamos e nos aceitamos como nós somos, como Deus nos fez, como Deus nos fez. E por muitos anos, eu, assim, gosto de falar muito. Então, isso, assim, eu falava, gostava de falar, gosto de me expressar. Só que depois eu falei assim, nossa, eu falei demais, aquilo ficava martelando na minha cabeça. Eu pensei, não devia ser assim, eu devia falar menos, conversar menos. Mas já é algo de mim. Eu sou assim, né? De gostar de falar, de gostar de me expressar. Então, quando comecei a me aceitar, eu assim, poxa, eu sou assim. Então, claro que eu me cuido mais, não falar muito, mas me aceitar que eu sou assim. Né? Eu era muito magra, eu não aceitava que eu era muito magra. Isso judia muito da gente, não é verdade, Adriana? Então, quando nós olhamos para nós e aceitamos como nós somos, como Deus nos fez, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós devemos olhar para o espelho e nos amar da maneira que o Senhor nos fez. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quando nós não nos amamos, não aceitamos como nós somos, o nosso temperamento, a nossa cor, e tantas coisas. Né? Nós olhamos para nós, muitas vezes nós não aceitamos, mas quando nós valorizamos a nós mesmos, nós valorizamos os outros. Muitas vezes nós queremos amar os outros, porque a palavra de Deus manda nós amarmos o nosso, né, semelhantes, e esquecemos de amar a nós mesmos, de nos cuidar. Porque quando nós nos amamos, quando nós nos cuidamos, vai ser recíproco para o outro. Então, eu acho assim, que o emocional é nós nos aceitarmos como nós somos. Quando nós nos aceitamos, né, como nós somos, aquilo que nós vivemos, é tão diferente. Então, que nós possamos olhar para nós e nos valorizando, dando valor àquilo que nós somos, àquilo que nós temos. Muitas vezes você, mas eu gostaria de ter muito mais do que aquilo que eu tenho. Mas quando você se valoriza, você busca melhorar, você busca crescer, né? E as coisas vão mudando. Né? Às vezes a pessoa se sente tão desvalorizada que acha que eu não tenho valor, eu não vou conseguir, eu não consigo fazer, eu não posso. E isso vai abatendo, isso vai trazendo depressão, vai trazendo tristeza, e deixando de ter amor pela vida, de querer viver, de querer desfrutar tudo aquilo que você tem, né? Aquilo que nós temos. Então, que você possa valorizar as pequenas coisas. Uma das coisas maravilhosas assim, do ano passado, nós terminamos o ano passado com um cantar sobre gratidão. Quando nós aprendemos a ser gratos por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, a nossa visão muda. Nossa visão muda. Não é verdade, Adriana? Nosso emocional muda. Então, que nós possamos valorizar as pequenas coisas que estão ao nosso redor, os pequenos momentos. Há momentos difíceis que nós passamos, há momentos, né? Como a Adriana sabe, eu estou passando por um momento difícil com a saúde do meu esposo, mas assim, valorizando cada momento, cada instante, cada palavra, cada momento, assim, mover de Deus é tão maravilhoso. Quando nós aprendemos a ser gratos pelas pequenas coisas, nós podemos ver tudo diferente, ver um mundo diferente. O nosso emocional
muda. Então, aprenda a ser grato, a agradecer a Deus pelas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu me lembro, o ano passado nós fizemos as lives sobre as emoções, né, sobre tristeza, sobre alegria, e assim me chamou muita atenção falar sobre a tristeza. E a gente não quer sentir tristeza, não é verdade? A gente não quer sentir tristeza, a gente quer ficar alegre, quer ter alegria, quer ter a emoção da alegria. Mas há momentos tristes que nós passamos. Mas no momento da tristeza, nós podemos ver algo bom. Eu me lembro que na live, eu me lembro que nós falamos sobre nós demonstrarmos a nossa tristeza, que muitas vezes não queremos mostrar. E quando nós demonstramos, nós recebemos um abraço, nós recebemos uma palavra de ânimo, né? E isso alegra o nosso coração. Então, no momento de tristeza, você pode sentir alegria, porque você pode ver algo que antes você não via. No momento alegre, você não sentia o amor, o carinho de alguém que está ao seu lado. Não é verdade? Então, quando nós valorizamos isso, você vê que o nosso emocional é diferente. Nós podemos nos alegrar com as pequenas coisas, mesmo no momento difícil. Nós podemos ver o Senhor agindo, o Senhor abençoando. Né? Que você possa dar valor a isso. E esse, a gente fala, cuidado mental. É isso aí. Né? Não deixar que a tristeza envolva de tal forma a nossa mente que nós não venhamos ver coisas boas. Eu gostaria de deixar aqui, Adriana, como eu falei, falo bastante, mas aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, pensais. Né? No versículo 7 diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, para nós termos a saúde mental, os nossos pensamentos têm que estar em Deus. Ser pensamentos que tragam, né, que contribuam para a nossa saúde. Pensamentos que sejam honestos, que sejam verdadeiros. Nós devemos filtrar os nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós pensamos tantas coisas ruins, esperamos coisas ruins, pensamos negativamente, e isso nos traz a tristeza, nos traz abatimento. Mas quando nós reciclamos o nosso pensamento, olhamos para o nosso pensamento, se é honesto, se é verdadeiro, se é justo, se isso contribui para nós, isso nós devemos pensar. Quando nossos pensamentos são bons, aqui diz, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e guardará os nossos sentimentos. Então, que nós possamos guardar isso, filtrar os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos sejam bons. Porque aquilo que o homem pensa, isso ele é. Exatamente. Você fechou com um versículo, justamente numa frase que eu estava pensando em trazer dentro das suas palavras. A Yang, ele fala que nós não apenas somos, nós estamos. Então, quando você traz o eu sou, você traz para a identidade. Eu sou depressiva, eu sou ansiosa. Não, você não nasceu depressiva, você não nasceu ansiosa, você está depressiva, você está ansiosa. Então, olha que versículo lindo que a Bel trouxe, né? Em tudo que for bom, pensai. Porque o que você pensa, você é. Então, é a questão de você pensar, a gratidão traz isso, né, Bel? Esse olhar para as pequenas coisas. É isso que traz a vida. Só que quando você faz o efeito contrário,
naquela pegada de só pensar nas coisas negativas, mesmo as pequenas, olha a construção mental que você vai fazendo. Então, como você está, traz isso para sua consciência, é autoobservação. Como está o meu emocional hoje? Não como é o meu emocional. Faz sentido para vocês? Porque o emocional é uma construção. Então, todos os dias você constrói, só que se você continuar nisso, você vai fortalecendo o eu sou. Então, vai se formando uma crença de identidade. Quando você forma uma crença de identidade, você acredita naquilo e não sai daquilo. Então, traz para o estou. Quando você traz para o estou, é passageiro. Sou é permanente. Então, olha as suas palavras. O que você tem falado a respeito de si mesmo. Como você tem olhado. Né, Bel? Então, assim, ó, se a sua saúde mental fosse uma plantinha, como ela estaria hoje? Você estaria dando água, luz, cuidados. E é justamente isso, essa reflexão que nós estamos trazendo hoje. Começa a colocar água no seu corpo mesmo. Lembra que nós falamos, muitas das questões emocionais, mentais, começam com maus hábitos, que nós vamos colocando diariamente. Como estou hoje? Não me alimentei, não me hidratei, não falei boas palavras, alimentei essa plantinha só com agrotóxicos, venenos. A nossa alma recebe tudo aquilo que nós filtramos, pensamos, falamos, absorvemos. Então, olha o terreno que você está construindo e veja o que você está alimentando. Então, não é o outro. Muitas das coisas nós absorvemos do outro, sim. Mas somos nós. Sempre você vai olhar para a sua plantinha, a sua raiz. Qual o terreno que você está se permitindo ficar plantado? Qual adubo? Né, Bel? Verdade. Eu vi um teste sobre colocar arroz num vidro e ficar falando uma semana palavras ruins naquele vidro, né? E disse que apodrece. Eu não fiz esse teste, mas eu ouvi falar e muitas pessoas já fizeram, né? E é assim conosco, né? Se nós falamos coisas ruins, absorvemos coisas ruins, claro que nós vamos estar com a nossa saúde mental. Mas quando nós absorvemos coisas boas, nós vamos receber coisas boas, né? Eu vejo assim aqui em casa, nós temos direto com louvor, adorando o Senhor, e às vezes vem um abatimento assim, e aquele louvor nos levanta, nos traz um novo ânimo, traz fé, traz esperança. Isso é muito bom. Então, que seja um exercício para nós estarmos ouvindo louvores, coisas boas, lendo coisas boas, né? Lendo a palavra de Deus, né? Que traz esperança, né? O profeta, ele disse assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? O que me dá esperança? E muitas vezes nós já passamos tantas coisas, tantas provas na nossa vida e superamos. Então devemos lembrar, se estamos passando por um momento difícil, vamos lembrar, já passei por isso e vou superar, vou passar, né? Então, isso traz esperança. A palavra de Deus nos traz esperança, nos dá ânimo a cada dia. Então, que nós possamos ter em nossa mente coisas boas, coisas maravilhosas, né? Regando as nossas emoções, regando as nossas emoções com coisas boas, com palavras boas, com louvores de adoração, de gratidão, né? De esperança.
Exatamente, tudo é uma construção, né, Bel? Se você não tem o hábito de olhar esse lado positivo, usar a palavra a seu favor, muitas das vezes no começo parece que nem faz sentido, né, Bel? Mas é uma construção. Assim como você veio construindo esse terreno infértil, você precisa de ferramentas para construir um terreno fértil. Você vai ter que remover tudo isso primeiro. Não tem como você colocar um adubo bom num terreno que já está doente. Esse adubo não vai, ele vai ter que lutar muito para querer sair alguma coisa dali, mas ele vai ser contaminado. É igual uma fruta, né? Se você põe uma fruta boa numa cesta onde tem frutas podres, a fruta boa, ela vai salvar a podre? Não vai. Então, a sua saúde mental é exatamente a mesma coisa. Se o seu terreno está doentio, você precisa remover e começar a colocar, começar lá de baixo, a adubar essa terra, para depois ela receber a semente e depois ela florescer. Então, as pessoas mentalmente saudáveis, elas compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. A gente volta naquilo que a gente comentou lá. A torta da autorresponsabilidade de cada um. Aprenda a impor limite. Aprenda a dizer não. Isso é necessário. Para a sua saúde mental é extremamente necessário. Né, Bel? A nossa saúde mental, ela afeta não apenas a nossa vida individual, mas também a construção de uma sociedade mais saudável e equilibrada. E vocês veem aí, por muitas notícias que nós recebemos, a sociedade está adoecida. Só que a sociedade não começa um todo, começa individualmente. Só que ela se torna um todo adoecido porque cada um está contribuindo para aquilo. Eu quero finalizar minha parte, Bel, contando uma história. Eu acredito que algumas pessoas já ouviram falar da atriz Brittany Murphy. Ela faleceu aos 32 anos. Ela era uma atriz famosa de Hollywood e ela era talentosa, carismática, só que ela trabalhava tinha problemas, né, com ansiedade, insegurança, cobrança, né, pressão da indústria, e ela foi adoecendo, a sua saúde mental foi se deteriorando e ela passou a se isolar, confiar apenas no marido e evitar tratamentos médicos adequados. Só que a casa dela começou a se tornar tóxica. E, assim, o marido também tinha problemas emocionais, financeiros. Então, olha só como vai agravando. A situação não é uma, né, Sebel? Vai começando, a pessoa vai só alimentando. É igual nós trouxemos, o terreno. Então, vai prestando atenção, o terreno como vai sendo construído. Só que ambos alimentavam essa dependência um do outro. Dependência emocional, né? Não aceitando recursos, não aceitando a ajuda de pessoas, e ela começou a sofrer muitos problemas físicos, até que chegou, assim, ao ponto de ela passar por uma pneumonia e foi fatal. Só que o mais interessante nessa história também é que 5 meses depois, o marido dela veio a falecer praticamente nas mesmas condições. Então, isso é a prova de que a negligência e o ambiente, ele impacta não só a vida da pessoa, mas com as pessoas ao redor. Então, o descuido com a saúde emocional, mental, pode se tornar também uma bola de neve, que afeta o corpo, as decisões e até as relações. O ambiente, igual nós dizemos, o solo. O que você planta, muitas vezes, não prejudica só você, mas quem está com você está sendo prejudicado junto, porque é o mesmo alimento. Então, vocês podem ver, tem muitas histórias que muitas pessoas passam por situações muito semelhantes, mas porque convivem na mesma situação. E nós somos seres que copiamos, nós temos essa necessidade de parecer. Então, nós pegamos a dor. Quantas mortes nós não ouvimos, né? Que foi igual, foi do mesmo jeito.
às vezes 1 ano depois, mas foi do mesmo jeito. Isso influencia, fica ali, ó. Então, será que nós estamos ignorando sinais da nossa saúde mental que precisa de atenção? E como isso pode afetar não só a nós, mas a quem amamos? Eu deixo essa reflexão com vocês hoje. Bel? Olha, e que lindo, né? Você falando aí, eu me lembrando de histórias de pessoas que agiram diferentemente. Me lembro da história de um rapaz que foi enviado para um país, agora não me lembro o nome, foi para vender sapato. E ele mandou um recado para o seu patrão, ele disse assim, olha, não envie nenhum sapato aqui, porque as pessoas não usam sapato. Então não dá para vender sapato nesse lugar. E depois o patrão virou e falou assim, vou enviar outro, nesse mesmo lugar, para vender sapato. E quando o outro vendedor foi vender o sapato, ele mandou um recado para o patrão, envie milhares de sapatos, porque aqui nesse lugar ninguém tem sapato. Olha a visão diferente, né? A perspectiva diferente de um de outro. Um olhou e falou assim, olha, aqui não dá para vender sapato porque ninguém usa sapato. E o outro olhou e falou assim, não, manda milhares de sapatos porque aqui ninguém tem sapato, vai precisar de sapato. Então, a nossa visão, ela muda as situações. Né? Que nós possamos olhar isso. Né? Que a nossa visão possa ser otimista. Nós possamos ser otimistas, não ver as coisas como se tivesse tudo ruim, mas mesmo em situações difíceis você possa olhar coisas boas acontecendo na nossa vida, e que há esperança, há esperança. Por mais difícil que seja a situação, há esperança, né? Que na nossa mente possa ter sempre uma palavra de gratidão, né? Um pensamento otimista, sabendo que há uma saída, há esperança que pode mudar a situação. Muitas vezes nós nos encontramos numa tristeza, num abatimento, e achamos que não tem saída, não tem solução. Mas tem solução, tem solução. Devemos olhar isso. Eu sempre falo isso, sempre testifico. Com 15 anos eu não tinha esperança de vida. Não tinha esperança de vida. Hoje estou com 66 anos e aprendendo. Né? Eu falo assim, se eu tivesse, né, perdido a esperança de Deus, não tivesse encontrado a Cristo, quantas coisas boas eu teria perdido na vida. Então, há esperança. Então, que nós possamos olhar no nosso lado emocional e buscar ajuda. Se nós não conseguimos sozinhos, vamos buscar ajuda. Existe ajuda. Né? Busque ajuda, né, nas terapias. Né? Psicanalista é tão bom, eu falo, sempre falo isso, é tão bom. Como muda o nosso emocional, como nós precisamos, né, cuidar o nosso emocional, cuidar a nossa mente. Muitas vezes nós cuidamos o nosso físico, cuidamos o nosso espiritual e deixamos o emocional. Sendo que nós temos que cuidar os três, né? Espírito, alma e corpo, para sermos completos. Tá bom? Que Deus abençoe. Com uma palavra tão importante que a Adriana falou também, que nenhum de nós somos perfeitos. Quem é perfeito? Né? Nós estamos aprendendo a acreditar. Que Deus abençoe a cada um. Estou muito feliz de estar voltando às lives. É maravilhoso estar aqui, que nós possamos ter edificado a vida de cada um que está aqui, daquele que ainda ouvirá essa live, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada, Adri. Deus abençoe cada um que está aqui, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo para todos. Até a próxima live. E não se esqueça, você é uma plantinha única. Regue o seu terreno, se precisar retirar, né? Tira todos os monturos, tira o lixo,
Tira as ervas daninhas, mas cuida. Essa plantinha pode estar sufocada aí dentro, mas se ela ainda tiver vida, vale a pena. Então, cuida da sua saúde mental, sua saúde emocional. Qualquer coisa precisa, nós estamos aqui, nossa agenda está aberta, apertada, mas está aberta. Porque nós também precisamos cuidar da nossa saúde mental, né, Bel? Verdade. Mas olha só, a gente vai postar lá no feed. Vão lá, deixem seus comentários, coloquem o que vocês acharam que essa live significou para vocês. Enviem para mais pessoas. Nós precisamos disseminar o autoconhecimento. Porque, infelizmente, tem muito preconceito e falta de conhecimento mesmo, né? As pessoas têm medo daquilo que é estranho, que não é conhecido. Então, nós precisamos fazer conhecido essas mensagens. Então, disseminem o autoconhecimento. Muitas das vezes, só um enviar que você faz, você pode estar salvando alguém. Então, fiquem com Deus e até a próxima live.